amores. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula de matemática, vamos agradecer a Deus, né, por tudo que temos, pela nossa saúde, né, e que Ele continue nos abençoando sempre. Agora vamos dar uma olhadinha na nossa agenda. Hoje nós iremos, né, continuar vendo frações, certo? E em seguida medidas de tempo. Atividade, vocês irão fazer as páginas 203, 204, 207, 208 e 216. Em seguida faremos as correções. Atividade extra, vocês irão fazer as páginas 205, 209 e 217, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar, ok? Essa agenda está disponível na descrição desse vídeo e no site do Colégio 21 Educar. Bom, meus amores, agora nós vamos ver o conteúdo de frações, né? Continuar, certo? E em seguida veremos o conteúdo medidas de tempo. No conteúdo sobre frações, nós iremos ver operações com frações envolvendo adição e subtração e números mistos. Vamos lá? Página 202. Bom, na página 202 está mostrando, né, como podemos resolver operações com frações, certo? No caso aqui nós iremos ver adição e subtração, certo? Com o mesmo denominador, certo? O que diz a regrinha? Vamos ver aqui. Bom, numa adição, certo? Envolvendo frações com o mesmo denominador, nós vamos adicionar os numeradores e conservar o denominador, certo? E na subtração, certo? De frações, certo? Com o mesmo denominador, nós vamos subtrair os numeradores e conservar os denominadores, certo? A tia vai mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Aqui eu tenho a fração 9/12 mais 2/12, certo? Bom, aqui eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Nesse caso, eu vou conservar o meu denominador, vai ser o mesmo, certo? Não vai mudar. Eu vou adicionar aqui em cima, ó. 9 mais 2, 11. Então, aqui nós temos a fração 11/12, certo? Então, eu resolvo só os numeradores e conservo, permanece o mesmo denominador. A mesma coisa vale para subtração com o mesmo denominador, certo? Vamos ver aqui. Tenho aqui 8 décimos menos 3 décimos, certo? Pronto, aqui nós temos uma subtração com o mesmo denominador. Vamos conservar o denominador, 10, permanece o mesmo. E vamos subtrair os numeradores. 8 menos 3, 5. 5 décimos, certo? Então, aqui nós temos uma adição e uma subtração com o mesmo denominador. Certo? Nós conservamos os denominadores, permanece o mesmo, e resolvemos só os numeradores. Vocês entenderam? Muito simples, né? Pronto. Agora vamos entender o que são números mistos. Certo? Números mistos, está na página. Vamos para a página 206, certo? Agora vamos entender o que são números mistos. Bom, os números que apresentam uma parte inteira e outra fracionária são chamados números escritos na forma mista ou simplesmente números mistos. Bom, então números mistos, né, tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, números mistos. Pronto. Aqui eu tenho 2 inteiros e 4 oitavos, certo? Isso aqui é um número misto, certo? É um número misto. Por quê? Porque eu tenho uma parte inteira, que é 2 inteiros, na forma como eu vou ler a fração, 2 inteiros e 4 oitavos, certo? Como é que eu vou resolver essa fração, certo? É uma fração mista, não é um número misto. Eu quero transformar essa fração em uma fração imprópria. Vamos aprender a transformar número misto em fração imprópria. E depois iremos ver
como transformar uma fração imprópria em número misto, certo? Primeiro, vocês têm que entender que isso aqui é um número misto, porque tem uma parte inteira e uma parte fracionária, certo? Agora vamos entender como transformar essa fração, certo? Bom, eu vou transformar essa fração, esse número misto, né, em uma fração imprópria, ok? Bom, aqui nós temos 2 inteiros e 4 oitavos. O 8 ele vai permanecer aqui, certo? O denominador. Então vamos lá, vou pegar a parte inteira, 2 inteiros, né? 2 vezes o denominador, que é 8, mais o numerador 4, certo? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Resolvo primeiro a multiplicação, ok? 2 vezes 8, 16. Aqui permanece o 8, né? Eu repito aqui o 8. Certo? E aqui mais 4. Certo? Quanto é 16 mais 4? 20. Então, aqui eu tenho 20 oitavos. Então, 20 oitavos é uma fração imprópria, certo? Por que ela é imprópria? Porque o numerador é maior do que o meu denominador. Lembram aí da regrinha? Frações impróprias? Muito bem. Então, aqui eu transformei o meu número misto, certo? Eu transformei em fração imprópria, usando essas operações aqui, ó, a multiplicação e a adição, certo? Vejam que o denominador, ó, é o mesmo, ok? Agora vamos aprender a transformar a fração imprópria em número misto, certo? Vamos lá. Olha, vocês têm que entender, certo? Que nas operações, né, que envolve a multiplicação, é muito bom que vocês estejam realmente estudando a tabuada, certo? Justamente para saber, né, a tabuada de multiplicação, porque ela está presente em quase todas as operações, né? Então, é muito importante que vocês estejam estudando a tabuada de multiplicação, ok? Agora vamos transformar a fração imprópria, 20 oitavos, certo? Em número misto, que no caso é esse aqui, certo? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Bom, para transformar a minha fração imprópria em número misto, eu vou usar a divisão, certo? Então vamos lá, eu vou dividir, ó, 20 dividido por 8, certo? Vamos pensar na tabuada do 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Passa, né? Então vai ser o quê? O 2, né? 8 vezes 2, 16. Aqui, ó. 20 menos 16, né? Então vai ficar o quê? Vai sobrar 4, né? 20 menos 16, 4. Bom, agora vamos transformar, né? Vamos colocar, organizar, certo? A minha fração mista, o meu número misto, certo? Bom, como é que vai ficar? O 2, certo? Que está aqui no consciente, é a minha parte inteira, né? É o número inteiro, certo? O resto aqui, que é 4, vai ser o quê? É o numerador. E esse 8 aqui é o meu denominador, que não muda, certo? O denominador é 8, ó, certo? Agora vamos aqui organizar. Como é que vai ficar o meu número misto, ó? Se eu sei que é 2 inteiros, ele vai ficar aqui. O 4 é o meu numerador. E o 8, o meu denominador. Então, eu tenho aqui 2 inteiros e 4 oitavos, ó. Certo? Tá aqui ele, ó. Nós primeiro transformamos esse número misto em fração imprópria. E em seguida fizemos o quê? Transformamos a fração imprópria em número misto. Entenderam aqui? Bom, esse exemplo aqui está no livro de vocês, certo? Todas essas explicações estão no livro de vocês, certo? Bom, a gente vai apagar. Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos ver aqui outro exemplo. Vou colocar aqui uma fração imprópria. Aqui eu tenho 11 terços, certo? Aqui é uma fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador. Eu vou transformar essa fração em um número misto, certo? Vamos lá.
Aqui eu vou fazer a divisão. Pego aqui o numerador, 11, e vou dividir, certo? Por 3, que é o meu denominador, certo? 11 dividido por 3, quanto é? Qual é o número mais próximo? Muito bem, é o 3, né? 3 vezes 3, 9. 11 menos 9 é 9 para 11, vai sobrar o quê? 2, certo? Então aqui, certo? Eu tenho aqui o resultado. Tenho aqui o meu quociente que é 3 e o resto 2. Eu disse que a parte inteira era o quociente. Não foi isso que a tia falou? Então, vai ficar 3 inteiros, certo? O meu numerador é o 2, que é o resto. 3 inteiros e 2 terços. Esse 3 aqui é o que está aqui, certo? Que é o meu divisor, que é o mesmo denominador aqui. Então, eu tenho 3 inteiros e 2 terços, certo? Vamos agora transformar esse número misto nessa fração imprópria, certo? Vamos aqui. 3 inteiros e 2 terços. Vamos ver aqui como é que vai ficar, certo? Bom, o denominador é o mesmo, certo? Aqui eu vou pegar a parte inteira, que 3, vou multiplicar 3 vezes 3, que é o denominador, mais o meu numerador. Primeiro eu vou resolver a multiplicação. 3 vezes 3, 9. Mais 2, eu repito aqui, passo a passo, para vocês entenderem. Agora eu vou somar, ó. 9, esse 9 foi o resultado dessa multiplicação. 9 mais 2, 11. Pronto. Tá aqui minha fração imprópria, ó. Tá aqui. Certo? Conseguiram entender? Que ótimo, tá certo? Bom, agora, certo? Vamos aqui, porque é um número misto, né? O que significa um número misto? Significa que ele está representando uma quantidade, né, maior do que um inteiro, certo? A gente vai mostrar aqui com desenho para vocês entenderem, ó. Aqui eu estou dizendo que eu tenho 3 inteiros e 2 terços. Então eu tenho o quê? 3 figuras inteiras e na minha outra figura, certo? Eu só vou ter 2 terços. Então, como eu vou representar, certo? Em forma de desenho, como é que eu poderia representar essa fração, certo? Esse número misto. Bom, ficaria assim, 3 inteiros, certo? Eu vou dividir em 3 partes. São 3 figuras inteiras, certo? De mesmo tamanho, né? Ó, o que foi que a gente fez aqui? Eu desenhei 4 figuras, certo? Elas têm que ter o mesmo tamanho, certo? Tem que ter o mesmo tamanho. Eu dividi cada figura em 3 partes, porque o meu denominador é 3. Eu dividi em 3. Aqui está dizendo que eu tenho 3 figuras inteiras, certo? Então eu vou pintar 3 figuras inteiras. Ó. Certo? E na outra, 2 terços. Então, eu vou pintar só 2. Certo? Então, isso quer dizer o quê? Ó? Que eu tenho 3 inteiros e 2, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Eu tenho 3 inteiros e 2 terços. Significa isso. Representando com figuras, certo? Aqui eu estou representando o meu número misto e a minha fração imprópria também, 11 terços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 e a minha figura está dividida em 3. Certo? Então quer dizer que eu tenho 3 inteiros, 3 figuras inteiras e na última 2 terços. Vocês entenderam? Que bom, certo. Ótimo, certo? Agora vamos agora ver o assunto medidas de tempo, certo? Vamos lá?
Agora vamos para a página 212. Vamos lá? Bom, agora vamos falar sobre medidas de tempo, certo? O tempo é uma das mais importantes grandezas, ok? A unidade padrão, a unidade de medida padrão do tempo é o segundo, certo? Existem outras unidades, né, de medidas de tempo, a hora, o minuto, o segundo, né, e outras mais. O relógio, certo, é um dos instrumentos que serve para medir o tempo. Vamos ver aqui no relógio analógico os ponteiros. Bom, o ponteiro menor indica as horas, o ponteiro maior indica os minutos e o ponteiro mais fino, né, ou vermelho, indica os segundos, certo? Mas existem outras unidades de medidas de tempo, certo? Fora a hora, o minuto e o segundo. Existem outras unidades, né? Podemos citar aqui, certo? A semana, 7 dias, quinzena, 15 dias, o mês, né? Depende do mês, né? Tem 28 dias, 29, 30 ou 31 dias. O bimestre, 2 meses, o trimestre, 3 meses, semestre, 6 meses, biênio, 2 anos, triênio, 3 anos, quadriênio, 4 anos, lustro ou quinquênio, 5 anos, década, 10 anos, século, 100 anos, milênio, 1000 anos, né? Bom, nós sabemos também que existe o ano comum e o ano bissexto. O ano comum é aquele ano que tem 365 dias, certo? Ok? Que é justamente, né, a quantidade de dias que a Terra leva, né, para dar a volta em torno do Sol. Só que nós sabemos, né, que são 365 dias mais 6 horas, certo? Então, o ano comum, ele tem 365 dias, certo? Passa 6 horas. E o ano bissexto, né, ele é um ano que tem 366 dias, certo? Porque no ano bissexto, o mês de fevereiro, ele ganha mais um dia, porque a cada 4 anos, certo? As horas que passam, né, são 6 horas que passam, então a cada 4 anos essas horas são somadas, né? E é adicionado ao mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro, no ano bissexto, ele vai ter 29 dias, certo? Entenderam? Bom, agora vamos aqui na página 215, certo? Onde está mostrando, né, como resolver, né, frações das unidades de medida de tempo. Bom, vamos ver aqui. Bom, 1 hora, certo? É igual a 60 minutos, certo? Ok? 1 hora é igual a 60 minutos, certo? Então, aqui vem dizendo assim no livro de vocês, ó, na página 215, ó. Veja agora algumas frações das unidades de medidas de tempo, certo? Aí tem 1/4 de hora, 1/2, né? 1/2 de hora, né? 3/4 de hora. Como é que você poderia resolver isso? Vamos ver aqui. Se eu estou falando, ó, né? Como vem dizendo aqui, ó, 1/2 de hora, certo? Como é que você poderia resolver isso? Em frações, vocês aprenderam que 1/2 quer dizer metade, certo? 1 hora é quanto? 1 hora é igual a 60 minutos. Então, eu estou dizendo 1/2 de hora, então eu estou dizendo que é a metade de 60, né? Então, é 60 dividido por 2, certo? 60 dividido por 2, certo? Resolvendo aqui passo a passo, ok? Então, 1/2 de hora é igual a 30 minutos, certo? Então, aqui eu sei o quê? A divisão, certo? Hora, eu já sei que é igual a 60, entenderam? 1/2 de hora quer dizer 1/2 de 60, né? Entenderam? Vamos ver aqui outro exemplo. Aqui eu tenho, ó, 2/3 de hora, certo? Vamos ver aqui. Como é que eu resolveria isso aqui? Hora, 60, né?
Então, vamos lá, ó. 60 dividido por 3, eu vou dividir aqui, ó, pelo 3, certo? 6 dividido por 3, 2, ó. Esse zero vem pra cá, 20. 20 vezes 2, certo? 20 vezes 2 igual a 40. Então, seria o quê? 40 minutos. 2/3 de hora. 40 minutos, certo? Então, quando tiver nesse formato aqui, você já sabe, hora, né? Porque 1 hora é igual a 60 minutos, certo? Entenderam? Bom, vocês entenderam como se resolve? Que ótimo! Agora, meus amores, vocês vão fazer as atividades, certo? Todas aquelas páginas que estão na agenda, ok? Pronto, agora vocês irão fazer a tarefa. E depois vocês irão conferir, certo? As tarefas de vocês de matemática, certo? Combinado? Então vamos lá.